Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática direito, ética e moral. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática direito, ética e moral. As contribuições do texto hoje são do professor Alexandre Sanches Cunha, que vai trazer informações importantíssimas para nós discutirmos um pouco mais sobre e conhecermos também sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Na Grécia Antiga, um dos maiores expoentes sobre o tema em análise, tanto no que tange a sua vida como a teoria que elaborou, foi Sócrates, o patriarca dos sábios do Ocidente. Esse filósofo parte de uma premissa fundamental: o homem é o ser moral, ou o ser ético. Isso significa necessariamente que o homem é o ser capaz de agir racionalmente, atuando dentro de parâmetros éticos. Cabe evidenciar que esta, inclusive, foi uma das características que distinguiu este pensador dos demais. Sócrates não se preocupou com o homem em seu aspecto individual, não propôs uma relativização. Quando Sócrates analisou o homem, buscou centralizá-lo em determinar o que de natural e de verdadeiro, de universal, efetivamente existe na natureza humana, nomeadamente aquilo que é comum a todos os homens. A gente consegue perceber que a característica aqui do comportamento do homem, a partir de uma relação ética e moral, ela se estabelece como um aspecto importante para compreendermos um pouco mais essa vivência do coletivo, que consequentemente também vai interagir com as perspectivas trazidas por o processo normativo, que aí a gente vai analisar a partir do direito. Então, ao pensar basicamente sobre essa característica, é importante nós entendermos que essa relação de Sócrates nos traz uma primeira vivência, ou seja, esse processo do homem ser um ser natural e ser um ser ético, ou natural ou ético. Porém, aí já começa efetivamente então as análises e discussões a partir desse filósofo da antiguidade. Vamos então ao nosso próximo slide. Kant elabora um sistema ético puramente formal. Opõe-se de modo radical a todos os sistemas éticos que foram construídos anteriormente. Isso porque acreditava que eram éticas materiais, partiam dos pressupostos de que existe um bem para o homem. Assim, as éticas anteriores se preocupavam apenas com dois pontos: o bem supremo ou fim último e as normas, o meio, para alcançar este por bem supremo. Kant, então, contrariando as éticas tradicionais materiais, não define nenhum bem ou fim para que a conduta moral deve subordinar-se. Também não estabelece as normas que a razão deve obedecer. Para Kant, o fundamento da moralidade reside unicamente na adequação, na conformidade da ação do homem à lei moral. A lei moral, então, impõe-se sobre a forma de dever. Kant define dever como a necessidade de uma ação por respeito à lei. Aqui nós temos mais uma característica na visão de Kant, que basicamente essa relação que se tem ao respeitar a lei seria, em outras palavras, um conceito da própria existência do homem dentro dessa concepção de leis estabelecidas na sociedade. Então, efetivamente, não parte do próprio homem essa concepção moral, e sim, efetivamente, o processo da lei que vai conceber e vai partir dessa premissa que o homem vai respeitar a lei, a partir do processo ao qual a sua coerção naturalmente existe para regular a sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. A ética reflete a ordem de conduta reta, socialmente vigente. Ela se diferencia da moral, pois esta se refere aos homens individualmente. Assim, a ética refere-se à sociedade, enquanto a moral ao indivíduo isolado.
Vale destacar que ambas impõem problemas de consciência, mas de fato pode haver divergência entre ambas, no caso em que a consciência individual pessoal divorcia-se da moralidade social aceita, no caso da objeção de consciência, por exemplo. A ética, comumente denominada filosofia moral, é um ramo da filosofia cujo eixo está voltado para questões como o certo e o errado, a virtude e o vício, a justiça, moralidade, o crime, etc. O objeto de estudo é constituído pelos diferentes tipos de atos humanos, que afetam tanto o indivíduo, isoladamente, como os demais seres humanos. Aqui a gente vai trazendo alguns aspectos relacionados à questão da moral e da ética, entendendo basicamente que o processo ético ele é constituído a partir da relação do coletivo, e a moral ela traz uma característica muito forte dentro do princípio individual dos homens. E assim a gente consegue compreender basicamente cada uma dessas características dentro do conceito do coletivo, que consequentemente vai se relacionar também com o direito, dentro desse contexto importante, né, que é o comportamento, a forma das pessoas agirem, a forma das pessoas pensarem, a forma das pessoas interagirem dentro de um processo coletivo. Vamos então ao nosso próximo slide. A ética não pode ser confundida com a moral. A moral não é científica, mas as suas raízes, suas origens, seus fundamentos e eventual evolução ou retrocesso podem ser investigados racional e objetivamente. A moral se reveste na regulamentação de atos, comportamentos que determinada sociedade considera legítimo e certo. Há morais que se revelam mais específicas, como as que são atinentes a grupos religiosos, partidos políticos, associações, etc. Assim, seguindo-se esse raciocínio, pode haver categorias diferentes da moral. Contudo, controvérsia existe em função de sua universalidade. Há quem sustente que a moral é universal, como uma ligação íntima com a justiça, com o verdadeiro, com o correto, com o direito, etc. Aqui a gente traz uma extensão, a gente começa efetivamente a trazer as diversas características de morais que existem dentro da sociedade, entendendo que ela pode estar constituída dentro de princípios religiosos, ela pode estar constituída dentro de princípios políticos, de estruturas políticas. Então a moral ela pode ser vista de várias formas. Porém, né, aí a gente pode citar, né, que outros teóricos, por exemplo, eles referendam a moral como um processo universal. E aí a gente tem, obviamente, as discordâncias dentro das características teóricas, que é um processo natural dentro da própria ciência. Então aí a gente vai ter diversas frentes que vão defender efetivamente essas características específicas quando vão discutir, quando vão analisar, quando vão interpretar as características relacionadas à moral. Vamos então ao nosso próximo slide. A moral surge quando o homem supera o estado natural, instintivo, e adentra a um estado social, ou seja, quando é membro de uma coletividade, gens. Devemos começar a analisar o tema pelo legado que vimos de Kant, ou seja, o direito é coercível, enquanto a moral não é. Assim, a obrigatoriedade moral não depende da mesma imperatividade da lei. Com efeito, da vontade do legislador, não tem o condão de obrigar moralmente a consciência individual. A esta só pode obrigar a regra moral, intimamente aceita pelo homem. Desse modo, a lei por si mesma não obriga moralmente. Para elucidar esse ponto, vale a pena explicar que nosso Código Civil ressalta que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. Estabelece o Código que um pai deve pagar a pensão alimentícia a seu filho. Caso não cumpra com o dispositivo na lei, sofrerá as consequências da sanção. Assim a gente reafirma, basicamente, a característica e o próprio pensamento de Kant, entendendo que a moral estabelecida dentro de um princípio ético a partir da lei, ela vai acontecer a partir de um processo coercitivo e não de um processo íntimo das pessoas.
E aí nós temos efetivamente um papel importante, que é a lei, que ela faz esse processo regulador na sociedade. Faz, através de um processo coercitivo, fazer com que as pessoas se comportem de acordo com aquilo que é previsto na lei e vão agir de acordo com o que é previsto na lei. Não através de um princípio íntimo das pessoas, mas sim através de um princípio imposto, né, pela própria lei. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esses teóricos e nos encontramos na nossa próxima aula.